Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, você vai me acompanhar esse vídeo da Rosa de Saron Variedades, né? Porque os espíritos do erro já estão dominando as mentes das pessoas para contradizer o texto bíblico, para pregar aquilo que Jesus não falou. Então vocês vão me acompanhar esse vídeo todinho. A Rosa de Saron, ela fala que não existe mais apóstolo, profetas. Irmão, você vai ver coisa nesse vídeo que eu vou mostrar para você da Rosa de Saron. Primeiramente, eu quero ler aqui para vocês no Apocalipse 22, versículo 18, que diz assim, ó: Eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Os flagelos significa doenças, pragas, ok? Então essas pessoas que acrescentam na Bíblia, aqueles que tiram da Bíblia e diz que é heresia o texto que está na Bíblia, então eles pegam, pragas, os flagelos de Deus, praga, doenças, o pânico da ansiedade, que a pessoa fica daquele jeito. Vamos acompanhar aqui, olha só. O versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então aqui, amado irmão, você pode ver o texto falando. Aquele que tirar, os que tiram da profecia, o que tiram da Bíblia, eles tiram da Bíblia o que é verdade. Eles acrescentam em cima do texto bíblico e também eles tiram da Bíblia, eles desfazem o próprio texto da Bíblia Sagrada, como a Rosa de Saron, a apóstata da fé, da verdade. Você vai me acompanhar esse vídeo aí. Então é momento de vocês ficarem atentos a essas pessoas que estão cegas pelo Deus desse século, deste mundo, o Deus com letra minúscula, já cegou essas pessoas. Isso vocês vão observar a partir de agora. Vamos lá acompanhar aqui, tá certo? Então olha só aqui. Veja que, irmão, é muito terrível o que ela vai falar a partir de agora. É de se espantar, tá bom? Vamos lá. Olha só, tá? Acompanha aí. Peraí, rapidinho. Deixa eu ir aqui. A gente aqui não faz a questão assim de converter ninguém a nada. Até a Cristo a gente não tem que estar insistindo para a pessoa se converter. Então, mas nós temos que observar. Principalmente. Deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu voltar para acompanhar aqui do começo. A gente aqui não faz a questão assim de converter ninguém a nada. Até a Cristo a gente não tem que estar insistindo para a pessoa se converter. Então. Meu irmão, irmãos em Cristo Jesus, irmão em Cristo Jesus. Que loucura é esta que Rosa de Saron está falando? Isso é doutrina, é ensinamento de demônio. Então ela está dizendo que nós não devemos convencer ninguém a nada. Preste bem atenção no que eu estou falando para vocês. Ela está dizendo, o espírito do erro que está por trás dela, está dizendo que nós não devemos convencer ninguém a nada. Quando ela diz a nada, é em questão de pregar o Evangelho, que nós não podemos convencer a pessoa ao Evangelho de Cristo, à Bíblia Sagrada. É isso que ela está dizendo. Quando ela fala que nós não devemos convencer ninguém a nada. E depois ela fala aqui também, irmão, o que é isso, amados irmãos? Observe só. A gente aqui não faz a questão assim de converter ninguém a nada. Até a Cristo a gente não tem que estar insistindo para a pessoa se converter. Olha só, amados irmãos, sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo tem poder.
Ela está dizendo que até a Cristo nós não devemos convencer a pessoa, sabe, a Jesus. Olha só a mentalidade, a cegueira espiritual que está nessas pessoas. Ela acabou de dizer que nós não que até a Cristo nós não devemos convencer a pessoa até a Cristo, que a pessoa se converter a Cristo. Ela disse que nós não devemos fazer isso, convencer, irmão. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo na mente dessas pessoas é o espírito da cegueira. O Deus deste mundo, com letra minúscula, já cegou essas pessoas. Olha só o que ela faz com Jesus Cristo, tá? Olha só o que ela faz com Jesus Cristo. Mas nós vamos entrar nesse tema aqui, que eu vou provar para a Rosa de Saron, biblicamente, que nós devemos sim insistir. Mas, irmão Roberto, insistir como assim? Então, Rosa de Saron, eu vou mostrar provas bíblicas de tudo que você falou. Você está errada. Você está falando mal do caminho do Senhor. Tá certo? Então, amados irmãos, não perca que eu vou provar para vocês que nós devemos sim insistir. Insistir em quê? Você vai se pressionar com o que eu vou mostrar para você. Vamos acompanhar, olha só. Então, mas nós temos que observar, principalmente como igreja de Cristo, aonde é que está a nossa falha em ambos os lados. Amém? Pronto. Nós, como igreja de Cristo, nós temos que observar a nossa falha. Irmão, onde é que fica a palavra, a sabedoria? Então, ninguém gosta de falar da sabedoria, de buscar a sabedoria, o entendimento. Ninguém gosta de falar. Olha só, como eles desprezam o que é o mais importante, é de nós buscar conhecimento para não ser enganado por essas pessoas, como a Rosa de Saron, o calvinista, esses calvinistas aí que estão grupados, né? Que são a família. Eles são uma família, junto e misturado. Irmão, é triste. Irmão, é triste. Então eles não falam muito de buscar conhecimento como manda o nosso Deus. Antes, o que Deus mais deseja, né, que eu já mostrei, eu vou mostrar o versículo para você, que eu já mostrei há muito tempos atrás. Deus manda que nós busquemos conhecimento, a vontade de Deus. O que Deus mais quer do povo é que ele busque conhecimento. Ok? É muito triste. Então vamos lá. Vamos acompanhar, olha só. Sabe o que significa isso? Ansiedade. Muito ansiosa. Eu tive uma crise de ansiedade aqui. Eu quero que os irmãos observem bem esse vídeo aqui. É bem assim que Deus faz para honrar os seus sábios. Os seus sábios. Deus sempre honra os seus sábios, faz justiça para os seus sábios. Com aquelas pessoas que caluniam. Vamos acompanhar aqui, olha só. De ontem, terrível, coisas que já tem anos que eu não sinto. Eu tive uma crise forte de ansiedade. Então, ontem, ela teve essa crise. Vamos lá. Minhas crises de ansiedade não é mole não, viu? Eu não desejo isso para ninguém. Porque pressão na minha mente, o meu cachorro doente, problemas, tanta coisa para resolver e tal. Conversando aqui, que eu conversei com as meninas aqui no WhatsApp. Sabe como é que eu venço a crise da ansiedade? Primeiramente a gente ora, né? Peguei uma vasilha com água fria da geladeira, quase gelada, a bacia, meti a cabeça dentro. E aí fui meditar. Fazer yoga, Kátia, nada disso. Sentei, comecei a respirar bem fundo, fui respirando, o Regi chegou, eu já queria ir para emergência. Aquela sensação de pânico horrível. Então, o que foi o sonho? Gente, heresia não quer dizer que... Pronto, amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que Deus ele sempre honra os seus escolhidos. Os humilhados sempre é exaltado. Eu tenho esse vídeo, tá? Eu tenho esse vídeo no meu outro canal. No meu outro canal, onde tem todos os vídeos que eu já publiquei sobre a Fernanda Malucupi Souza. Todos os vídeos sobre Rosa de Saron, Eric Ribeiro, quando eu quero pegar, eu pego lá naquele outro canal meu, de 199 inscritos.
no meu canal de 199 inscritos, né? Ele está lá quando eu quiser pegar o vídeo. Olha só, eu tenho esse vídeo, eu tenho a prova que eu já publiquei esse vídeo. Rosa de Saron, ela fez um vídeo para me humilhar, dizendo que eu tenho ansiedade, e debochando, querendo me humilhar. Olha só aqui o que Deus faz. Os humilhados sempre exaltados, Deus faz justiça pelo seu. Então você veja que ela passou pelo tempo da ansiedade terrível na sua cabeça, de ansiedade, né? Que ela passou terrível. Então é assim, irmão, que Deus faz com aqueles que nos humilham, tá? Não que eu desejo, fico alegre com isso que aconteceu com ela, não. Mas Deus tem que mostrar, né, para os seus escolhidos o que Deus faz com aqueles que debocham da gente, que caluniam a gente, ok? Então, na própria Bíblia, o próprio Deus, ele diz que aqueles que nos afrontam, aqueles que nos humilham, Deus dá a paga. Então, é onde vem doença, vem essa coisa de ansiedade, de loucura, ok? Então, nós temos vários tipos, né? Nós temos os tipos de ansiedade. E nós temos a ansiedade que leva a pessoa à loucura. É aquele pesadelo como a Rosa de Saron ela teve. Então nós temos os tipos de ansiedade que se torna uma doença que a pessoa ela fica perturbada, fica daquele jeito. Mas existe a ansiedade de pessoas que é ansiosa, que gosta de curiar, sempre está vendo vídeo, sempre responder. Quando a pessoa tem resposta na hora, ela responde na mesma hora. Então tem que separar as coisas. Então, ela foi debochar de mim. A Rosa de Saron foi debochar, que eu sou ansioso. Olha só o que aconteceu. E, amados irmãos, eu agradeço muito a Deus, tá? Estou falando aqui uma grande verdade. Eu agradeço muito a Deus. Eu nunca estive, né, dos meus 15 anos para cá, que eu tenho 43, eu nunca estive doente, de ir para o hospital, nunca peguei essas coisas de doença no mundo, de praga, graças a Deus, porque praga maligna não pega no povo escolhido de Deus, para quem acredita na sua promessa. Então, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela minha saúde, porque Deus fala que Ele dá saúde e prolongação de vida para aqueles que guardam os seus mandamentos. Mas esses que pervertem o Evangelho, que diz que é heresia o texto verdadeiro bíblico, esses aí pegam perturbações, doenças, a ansiedade daquele jeito. Então não brinque, amados irmãos, com a palavra de Deus. Não brinque de estar humilhando, defamando, caluniando o povo realmente que são de Deus, tá? Que são realmente Deus, que pregam a verdade, que ensina e alerta, né, as pessoas, o povo de Deus. Não brinque de querer humilhar a esses homens de Deus e mulheres de Deus. Por exemplo, o Raimundo, ele jogou a profecia, né, jogando a maldição para mim. Deus vai pesar, negócio de essa coisa de doença, vai pesar a enfermidade, lançando maldição para mim. Olha só, ele adoeceu aí, teve uma doença aí, ele adoeceu aí, estava enfermo. Ele mesmo publicou no seu canal, na comunidade, ele mesmo publicou que estava doente, enfermo, e com psicólogo, ele disse que estava com psicólogo, tá? Irmão, tá vendo aí o que Deus faz com aqueles que gostam de humilhar e caluniar e debochar dos verdadeiros Deus? É assim que Deus faz. Deus permite que esse tipo de doenças, perturbações, espírito de loucura venha para essas pessoas que estão zombando dos homens de Deus e das mulheres de Deus que pregam a verdade. Tá bom? Vamos acompanhar aqui. Então, quem quiser brincar, continue brincando de estar zombando realmente dos homens verdadeiros que pregam a verdade. Continue zombando, tá bom? É questão de tempo para Deus mostrar para as pessoas o que Deus faz
com aqueles que zombam da palavra, que zombam dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Tá? É questão de tempo. Vamos lá, irmão. Olha só. Que a pessoa falou que é um herege. Eu posso já ter falado heresia aqui no canal, eu já posso ter, mas eu não sou um herege. Mas a pessoa viver, pregar 24 horas, não estou dizendo que é o caso dele, o tempo todo pregando heresia, pelo amor de Deus. Bom, amados irmãos, ela está dizendo que não é herege. Vamos meditar nessa parte aqui. Então ela está dizendo que não é herege. Que ela já falou heresia, mas ela não é herege. Irmão, que loucura é essa, Maria? Todos aqueles que pervertem o evangelho e sustentam aquela heresia é herege, são fariseus. Quero que vocês prestem bem atenção. São herege. Aquele que sustenta aquela mentira de Satanás são herege. Esses são herege. Não adianta querer se justificar, desdobrar, não. Não adianta se justificar, são herege. Porque os fariseus, amados irmãos, os fariseus, eles não precisavam ficar 24 horas falando heresia, não. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. O herege é aquele que sustenta aquela doutrina de Satanás. Então, os fariseus, eles pervertiam. Ele contradizia o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregando a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, a doutrina de Jesus, e os fariseus contradiziam e falavam outra coisa. Bem assim é a Rosa de Saron. Ela contradiz, irmão, o próprio Jesus. Ela contradiz a própria Bíblia Sagrada. Tá me entendendo? Você vai ver aqui nesse vídeo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se está aqui, tá? Depois eu mostro para vocês. Vamos ver. Vamos lá. Ó, irmão, é muito terrível isso aí. Pessoas que querem dar uma de coitadinha, de coitada, que não é herege, mas é herege. Agora tem aquelas pessoas, tá? Tem aquelas pessoas que ela não confirma. Ela tem dúvida, mas ela não confirma a mentira de Satanás, não. Então essa pessoa não é herege, né? Porque ela não confirma a mentira de Satanás, mas ela está com dúvida, ela ainda está com dúvida. Então essa pessoa não é herege. Então a Bíblia diz que é para nós ter compaixão daqueles que estão na dúvida, Mas o caso da Rosa de Saron, realmente, ela é herege porque ela confirma a doutrina de Satanás, tá bom? Vamos lá. Eu só sei de uma coisa, eu não posso abrir a boca para dizer que Deus governa tudo e que Deus sabe de tudo, que eu leio a Bíblia, que eu prego, e na hora que der uma derrota em alguma coisa, eu vou dizer o quê? Deus perdeu. Não, porque não é assim não, Jesus. Jesus, nessa parte da Bíblia eu vou pular de expressão e o... Irmão, você acabou de ver? Irmão, você acabou de ouvir isto aí? Eu vou aqui repetir de novo, tá? Vou aqui repetir de novo. Olha só, preste atenção. O tempo todo pregando heresia, pelo amor de Deus. Eu só sei de uma coisa, eu não posso abrir a boca para dizer que Deus governa tudo e que Deus sabe de tudo, que eu leio a Bíblia. Ok? Então, ela está dizendo que ela não pode abrir a boca, e dizer que Deus governa tudo e que, irmão, onde é que está a mente dessas pessoas? Vamos meditar nisso aqui. O que eu quero dizer para vocês é que são pessoas que estão cegadas, que o véu está com véu. Como é que uma pessoa diz que não vai abrir a boca para dizer que Deus governa, que Deus governa, que Deus está no controle? Irmão, então, essa pessoa não tem confiança no próprio Deus. É um tipo de uma pessoa que não tem confiança no próprio Deus, esperança no próprio Deus, confiança no próprio Deus. Então eu quero dizer para a Rosa de Saron que eu abro minha boca e digo, Deus, ele governa tudo.
Deus ele está no controle de tudo. Eu abro a boca para dizer isso. Então nós temos que estar pronto para o que der e vier, de tanto certo como errado. Então nós temos que estar pronto para o que der e vier. Não é porque deu errado que eu vou estar dizendo que Deus mentiu, que não, de maneira nenhuma. Deus sempre estará no controle para sempre. Ok? Então Deus está sempre no controle. Deus é que manda, que manda nos governos dessa terra. Deus sempre estará no controle e ponto final. Agora, as pessoas se tornam incrédulas. A pessoa começa a afirmar, Deus está no controle de tudo. Aí começa aquela ruma de profecia que ele vai ganhar e de repente esse homem perde. E muitas das pessoas se tornam incrédulas. Outros, os ímpios, os ateus, aí cadê? Seu Deus mentiu. O seu Deus, ele mentiu, porque sei o quê. Os ateus, deixa para lá. Os ateus não creem em nada. Então, ele é como o vento. Uma pessoa que vai debater com um ateu, está debatendo com o vento. Está debatendo com o vento. Então, não adianta debater com um ateu. Não adianta, porque ele não crê em nada. Eles têm que destruir, né, as coisas de Deus, a Bíblia diz, mas o ateu, eles não crê em nada. Para nós, é como não existissem esses ateus. Estou falando, amado irmão, dos ateus anticristo, tá? Dos ateus anticristo que vieram de dentro da igreja, dizendo que era um de nós, mas ele nunca foi um de nós. Então essas pessoas, Éric Ribeiro, Rosa de Saron, Evandro Ferreira, Caminhando em Verdade, que são amigos desses anticristos, do ateu Fábio de Oliveira, que xinga Deus, xinga os cristãos. Como essas pessoas podem ser amigo desse tipo de gente? A Bíblia diz, amado irmão, que é para nós não se envolver na roda dos escarnecedores. A Bíblia nos proíbe de nós se juntar e ser amigo desse tipo de pessoas mal, que debocha, defama, xinga o nosso Deus, ele xinga o Espírito Santo. Então, para mim é 90% que esses ateus, que esses canais aí são amigos, não tem mais salvação. Porque ele xinga, ele menciona o Espírito Santo e xinga o Espírito Santo. Para mim, 90% que eles não têm mais salvação, coisa nenhuma. Nem vontade eu sinto de orar por ele. Olha, ore por esse ateu. Nem isso eu sinto. Eu não sinto de maneira nenhuma. O que eles fazem com o nosso povo cristão e com o nosso Deus é terrível. É uma blasfêmia que eu já vejo que não. Entendeu? Então, por isso que Deus ele fala, por este eu não peço que ore. Então, eu não tenho vontade, nunca senti vontade de orar para que Deus tenha compaixão desses ateus aí, Fábio de Oliveira, Jesus Ferreira, que esculhamba, xinga o nosso Deus e o Espírito Santo. E essas pessoas que seguem, são amigos desses anticristos, são cegos. Eu quero falar a verdade e falo a verdade. São cegos. Estão sendo dominados pelo Deus deste mundo com letra minúscula, que é o diabo, já cegou essas pessoas. Então a Bíblia não permite que nós sejamos amigos e se alinhamos a essas pessoas anticristo. E ponto final. Depois eu vou trazer para vocês o tema, quem são os anticristos? Vou trazer esse tema em breve para vocês, ok? Vamos lá. Então essas pessoas, eles querem crescer seus canais. Eles querem ibope. Então esses canais têm que bajular, têm que defender esses ateus aí, né? O Evandro Ferreira, o Caminhando em Verdade, ok? Então eles têm que bajular os ateus para arrastar inscritos para o canal deles. E é por isso que esses canais estão crescendo, amado irmão. Esses canais estão crescendo, alguns, porque eles bajulam os próprios inimigos de Deus. Tem canal que está crescendo porque eles bajulam quase a todos, né? Canal de mulheres que se diz ser pastora está crescendo
porque ela bajula quase todo mundo. Os errados agora é o certo para essa que se diz pastora, porque ela bajula a todos, mas repreender e exortar os próprios amigos tá longe dessa que se diz pastora, tá longe, ok? Isso é para não perder os inscritos. Então, ela jamais vai exortar ou repreender os próprios amigos, porque ela vai perder os inscritos. Então, de olho nas que se diz ser pastora. Vamos acompanhar, olha só. Eu prego e na hora que der uma derrota em alguma coisa, eu vou dizer o quê? Deus perdeu. Não, porque não é assim não, Jesus. Jesus, nessa parte da Bíblia eu vou pular de expressão e o povo com essa... Brasil é de Jesus. O Brasil é de Jesus, como se o Brasil fosse um país exclusivo, que tivesse lá no livro da vida, o meu país, eu sou brasileiro. Deus, eu sou brasileiro. Misericórdia, meu Pai. Eu amo meu país, gente. Amo meu país, gosto do meu país, gosto do hino, gosto muito do meu... Pronto, mas nós vamos agora entrar nessa parte aqui, né? Em certa parte, eu concordo com a Rosa de Saron aí, de pessoas, né? De pessoas idolatrando o seu próprio país, a cidade, né? E realmente eu amo, né? O meu país, o Brasil. Eu amo o meu Brasil. Graças a Deus que eu nasci no Brasil. Um Brasil que aceita qualquer pessoa, qualquer religião, que aceita, é um país livre, que aceita qualquer pessoa que vem de fora. Mas tem país que não aceita cristão. Cristão não aceita qualquer pessoa entrar naquele país. Mas o Brasil é o único país que aceita qualquer pessoa, é livre. Eu agradeço a Deus por ter nascido nesse país. Mas eu quero dizer para a Rosa de Saron e para Mauro Coupe Souza, Então a Rosa de Saron falou que gosta do hino que é do Brasil. E o Mauro Coupe Souza cantando lá o hino do Brasil. Mas você sabia? Você sabia que vocês estão gostando de um hino que é da idolatria? Então neste hino tem idolatria. Enquanto você, Rosa de Saron, fala das pessoas que estão idolatrando o Brasil, não sei o quê, o próprio hino está tudo no próprio hino, que depois vocês vão conhecer. Esse hino, ele tem idolatria. Então, Rosa de Saron, se você diz que gosta do próprio hino, você não deveria reclamar com essas pessoas que estão idolatrando o próprio país, a cidade. Você não deveria fazer isso. Porque você gosta do próprio hino, do hino onde tem a idolatria, que depois eu vou mostrar para você. Então vamos lá, aqui, olha só, meus irmãos, vamos lá. O país onde eu nasci, onde eu moro. Gente, pelo amor de Deus, precisa se saber o estudo sobre o galardão, amados. O galardão não tem nada a ver com salvação, amados. Né? Então essa parte que ela falou que galardão não tem nada a ver com salvação. Claro que tem a ver com salvação. Galardão tem a ver sim com salvação. Os galardões estão guardados, os galardões, para os salvos, para os que vão ser salvos. Então galardão tem a ver sim com a salvação, com os que vão ser salvos para receber o galardão. Irmão, pelo amor de Deus, é tanta invenção desses calvinistas, é muita invenção que eles fazem com a Bíblia Sagrada, tá? Vamos lá. Então eles inventam muita coisa, né? Jesus, ele disse, eis que cedo venho, lá em Apocalipse 22:12, se não me falha a memória, e o meu galardão está comigo para dar segundo a sua obra, amados. Não quer dizer que porque eu fiz uma coisa e você fez mais. Pronto, amados irmãos, então é muito impactante esse vídeo aqui. Então ela fala aqui uma grande verdade. O galardão é segundo as nossas obras. Presta atenção. O galardão é segundo as nossas obras. Então todos aqueles que vão ser salvos, vai ganhar cada um o galardão de Jesus.
Como é que eles dizem a Rosa de Saron e o calvinista, os calvinistas, Evandro Ferreira, dizer que não é pelas obras? Olha só, veja só aonde eles caem na própria armadilha. Como é que ele diz que a salvação não é pelas obras, segundo as nossas obras? Olha aí como a Bíblia pega eles de surpresa. Então, a nossa salvação, que é o galardão, que nós vamos receber galardões também, uma pedrinha, tal, e assim vai. Vamos receber o galardão, a salvação. O galardão é segundo as nossas obras e ponto final. Não esqueça, obra e fé. Aqui está a palavra mais sábia deste mundo. Agora, quando alguém diz, nós somos salvos só pela fé, aí é doutrina de demônio, né? Porque o certo é dizer como nossos irmãos, a salvação, ela depende das obras, né? Fé e obra, né? Fé e obra. Então, as duas nunca se podem se separar. A fé sem obra é morta e ponto final, ok? Então, não adianta dizer que a salvação é só pela fé, porque está enganando as pessoas. O que tem de gente no pecado, por causa dessa palavra isolada, e escondendo a verdade, é muito grande as pessoas que estão vivendo nos erros e no pecado. E de um por um, está sendo cortado da terra. O diabo está levando de um por um daqueles que estão dando crédito, amados irmãos, a mentiras, a outros evangelhos. O diabo está levando de um por um com as pragas. Se desperte em nome de Jesus. Se apegue ao verdadeiro evangelho, à Bíblia Sagrada. Se apegue à Bíblia Sagrada em nome de Jesus. A nossa salvação depende da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Jesus. Depende de nós apegar a Deus, a palavra de Deus e ponto final. Tá? Vamos lá, olha só. Mas o meu vai ser mais do que o seu. Eu vou ter mais coisa do que você, que vai chegar ao ponto de eu me entristecer. Gente, todos nós que servimos a Deus fizemos já alguma coisa. Para Jesus não, que ninguém trabalha para Jesus, tem que parar com isso. Estou trabalhando para Jesus. Jesus não precisa que eu nem você faça nada por ele. Tudo que... Você está vendo, Amani, o que está acontecendo? Essas pessoas que dizem que nós não precisamos fazer nada para ganhar a salvação. Olha só o que eles estão fazendo com o próprio Jesus. Com essa doutrina de dizer que não é pela santidade, não é pelo que nós fazemos. Veja só o que eles estão fazendo com o próprio Jesus. Está indo muito além. Então, olha só o que Rosa de Saron, ela fala. Que Jesus não precisa que nós trabalhemos para Ele. Irmão, terrível isso aí. Então, a Rosa de Saron, ela fala sempre para as pessoas, que é para mostrar a Bíblia, mostra a Bíblia, que não sei o que, mostra a Bíblia, mostre prova. E por acaso, ela mostra alguma prova bíblica de que realmente nós não precisamos trabalhar para Deus, para Jesus? Eu quero que ela mostre prova bíblica que nós não devemos, que Jesus não precisa, que nós trabalhamos para Ele. Eu quero que ela mostre provas bíblicas de tudo que ela está falando neste vídeo aqui. Eu quero provas bíblicas, Rosa de Saron. Então isso se chama hipocrisia, hipocrisia, uma pessoa hipócrita, que fala e ela mesma pratica. Cadê a prova bíblica? Não tem, tá? Então eu quero dizer aos irmãos que eu vou trazer todo assunto bíblico, todas as provas do que eu estou falando aqui, sobre a respeito do que Rosa de Saron está falando, que não é verdade e isso é doutrina, né, de demônio. São doutrina dos espíritos do erro, dos anticristos, ok? Vamos lá. O que nós fazemos é para nós mesmos. Tudo que nós fazemos. Ok, Maria? Então, depois dessa música da Aimee, pronto, aí vai ter um monte de gente que vai sair das igrejas por causa desses religiosos.
Ah, tudo que nós fazemos é para nós mesmos. Irmão, que loucura é essa? Que loucura é essa de dizer que tudo que nós fazemos é para nós mesmos? Nós que já fizemos coisa para Jesus, o que nós fazemos é para nós mesmos. Que loucura é essa, mano? Isso é coisa de religião, de religiosos. Quer dizer que eu oro é para mim mesmo? Eu jejuo é para mim mesmo? Isso é generalizar. Isso é generalizar as igrejas. As igrejas. Que até a cantora Aimee, ela se coloca também no meio. Então quer dizer que quando ela ora é para ela mesma? Quando ela jejua é para ela mesma? Então essa foi uma música realmente que não teve, a cantora não teve nenhuma sabedoria de prestar atenção no que ela ia compor. O que ela ia compor, ela não prestou atenção no que ela ia compor. Ok? Então, essa música, ela tem algo ali realmente que causou, ok? Tem verdade na música? Tem. Mas tem coisa ali que são coisas de gente religiosa. E o que vai ter de pessoa saindo das igrejas por causa dessa cantora, por causa de Rosa de Saron, é muito grande. Então que as pessoas saiam das igrejas do comércio, saiam das igrejas do comércio, das igrejas dos lobos e procurem uma igreja, né? Acostumado a dizer igreja, igreja somos nós. Procure um local, procure um templo, um local, aonde tenha um verdadeiro pastor segundo da terra, né? Estou falando assim, irmão, pastores da terra. Mas o nosso verdadeiro pastor é Jesus Cristo, que nós devemos aprender com ele. Mas nós temos o segundo, né? Pastor da terra. Então você procure um local onde tenha um pastor que ajude, né? Que sempre ajude aos necessitados. Um pastor que pregue o verdadeiro evangelho, que pregue palavra de Deus, de juízo e justiça. Procure esse local, esse templo. Tá? Então, o momento de sair é das igrejas do comércio e procurar um local onde realmente tem o pastor verdadeiro que prega juízo e justiça e que ajuda os pobres. Tá certo? Esse é o conselho sábio da parte do Senhor, da Bíblia Sagrada. Entendeu? É muito triste, amado irmão, é muito triste. Então, é muito triste o que Rosa de Saron está dizendo aí. Nós servimos a Deus, a Jesus, e tudo que nós fazemos é para nós mesmos, irmão. É a pior loucura que eu já vi em minha vida. Depois nós vamos entrar nesse assunto aí mais completo, com todas as provas bíblicas aí, tá? Vamos lá. Temos é para nós. Quando ele designou, vá, ide por todo mundo pregar o evangelho, faça assim, é para o povo. Ele é dono de tudo, meus queridos. Ele é dono de tudo. Vamos lá. A realidade. Então ela diz quando Jesus designou os discípulos para pregar o evangelho, foi para o povo. Ela está dizendo que foi para o povo o evangelho. Como se parece que o evangelho é só para o povo, lá de fora. É só para o povo lá de fora. Rosa de Saron, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quanta loucura é esta? O evangelho de Deus é tanto para o povo lá de fora, como para nós. É para nós também o evangelho de Deus. A pregação também é para a casa de Deus. E mais tanta invenção que esse povo faz. Então é por isso que você não vê esse tipo de pessoas pregarem o evangelho. Pregarem o evangelho mesmo. Não, você não vê. Eles gostam de polêmica, de fofocar, de tanta polêmica, que o canal parece ali um ringue, uma briga de galo. Uma briga de galo. Gostam mais de falar de polêmicas. Então é por isso que a Rosa de Saron não prega muito, não prega, não leva a sério o evangelho, não. Para dizer que o evangelho, a pregação é só por de fora, irmão, vamos acompanhar aqui, que está muito triste isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, está ficando escuro. Acompanhar aqui o restinho, tá? Olha só. A verdade é essa. Então é muito
sermos servos. Sermos servos, né? Pronto, aqui, irmão, também está um perigo. Está aqui um perigo. Ela está dizendo que é melhor a gente ser servo. Ser servo. Irmão, não seja apenas servo. Eu vou trazer na Bíblia Sagrada sobre isso que eu estou falando. Não seja apenas servo. Porque a Bíblia diz, aqueles que são servos, não sabem o que fazem. Olha só que tremendo. Então, por isso que a Rosa de Saron não sabe o que faz, nem o que prega, nem o que diz. Não entende o próprio texto que lê, nem o que diz. Ela não entende o próprio texto bíblico e fala coisa por coisa, heresias. Então, os servos não sabem o que faz. Então, não seja apenas servo, não. Seja aquilo que Jesus falou para os discípulos. Você tem que ser aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, que eu vou mostrar para vocês, tá? O estudo bíblico trazendo as provas bíblicas. Vamos lá. Do Deus Altíssimo. Porque a Bíblia diz, como o irmão botou, uns ele deu para apóstolos, tal, e tal, e tal, e tal, 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 pronto. Então, o irmão aqui, deixa eu aqui. Então, amados irmãos, o irmão, ele falou aí a grande verdade, né? O irmão falou a grande verdade, né? Jesus, ele deu um para apóstolo, profeta, pastores e assim vai. Veja o que a Rosa de Saron vai fazer para contradizer essa verdade. Irmão, é terrível isso aí. Olha só. Ali, principalmente apóstolos. Então, ela está dizendo que foi ali. Jesus, ele deu para apóstolos, pastores, profetas. Foi lá. Irmão, é terrível isso aí. Vocês têm que ter cuidado com esse tipo de pessoas que pegam a Bíblia. Ah, foi lá, isso foi lá, foi com eles lá, foi com eles lá. Isso foi lá, foi para eles, foi para os discípulos. Tem que ter cuidado com isso aí. Vamos lá. O último apóstolo de Cristo foi Paulo, porque todo aquele que é apóstolo foi tirado exclusivamente pelo próprio Jesus. Então ela está dizendo que o último apóstolo foi Paulo. E os apóstolos de Jesus Cristo foi tirado da terra, né? Foi tirado da terra. Como se parece que não existia mais apóstolos, pastores, presbíteros, como se não existisse mais essas pessoas, né? Irmão, que loucura é essa que nós estamos acabando de ver desses apóstatas da fé, esses calvinistas aí? Irmão, quando você diz que não existe mais profeta, que os profetas só existiu só até João Batista, aí você tira Jesus também. Você está tirando Jesus como profeta. É muito incrível, irmão. É muito incrível o que eu vou trazer sobre isso aí. Deus, ele ainda dá dom para profetas, apóstolos, pastores. Esses dons, os dons, quem dá é Jesus Cristo. E não foram cessados, não. Irmão, é muito terrível, irmão. Muito terrível. Que os dons, eu quero dizer para a Rosa de Saron que os dons de Deus não cessaram. Eu vou mostrar para você o que o apóstolo Paulo diz sobre a respeito disso aí. De você estar falando que... Bom, deixa eu parar por aqui, tá? Então eu vou trazer todas as provas bíblicas, ok? É terrível demais. Então, se uma pessoa diz que os profetas só existiu só em João Batista, como é que fica Jesus Cristo? Como é que fica Jesus Cristo? E, bom, eu não vou nem revelar aqui. Vou deixar essa surpresa para mostrar na prova bíblica e envergonhar esses falsos cristãos apóstatas da verdade. Tá? A Bíblia é que vale a verdade, que vai envergonhar eles. Então, quando a verdade aparece, eles são tidos como mentirosos e fariseus, hereges. Ok? Vamos lá. Então, Paulo foi o último apóstolo
porque foi pelo próprio Jesus. E hoje, muitos abrem igreja aí, apóstolo Valdomiro, é apóstolo não sei quem, é apóstolo Fernando, é apóstolo Hernandes, é apóstola Kátia, é apóstola não sei quem, não tem apóstolo, é igual profeta. Apóstolo foi um ministério dado ali, o cargo tem diz assim, pelo próprio Jesus. E todos aqueles que o receberam fez jus ao que o Jesus o designou. E hoje não. É a vergonha estampada desses cargos aí de muitos. Sem genética. Pronto, Amarinho, como você acabou de ver, depois dessa música da Aimee, pronto, aí tá acabando com tudo. Então, os apóstolos, as pessoas que têm o cargo que Deus ele dá, pronto, essas pessoas aí, para Rosa de Saron, bom, irmão, o que está acontecendo? A cegueira espiritual está muito grande na mente dessas pessoas. É muito triste você ver essas pessoas que só pensam em pedir pix, nem pedir pix, só pensam no dinheiro, né? É horrível o que nós estamos vendo. Dizer que não existe mais apóstolo, profeta, irmão, pelo amor de Deus. O que existia de profeta depois de João Batista, eu vou mostrar para você. Como é que uma pessoa diz que o último profeta só foi João Batista, se na verdade existiram profetas depois de Jesus também? Jesus, ele era um profeta. Jesus, ele era um profeta. Ele era profeta, ele era pastor, ele era sacerdote, ele era o servo de Deus, o amigo. Irmão, deixa eu parar por aqui. Quando essas pessoas dizem que profeta só existiu só até João, aí está tirando Jesus também de cena. Que Jesus não era profeta, coisa nenhuma. Veja o que eles fazem com o próprio Jesus. Irmão, é terrível isso aí. Pessoas que estão contradizendo, estão acrescentando na Bíblia, estão tirando da Bíblia, citando Bíblias falsas para cobrir a verdade, eles não vão conseguir. A verdade sempre é para o povo de Deus que acredita na verdade. Ok? Então não perca, irmão, que eu vou trazer todo o mistério, provas bíblicas. A verdade vai ser manifesta para vocês. E você vai ver que quem está do outro lado são mentirosos, são hereges, fariseus. Então, temos que ter compaixão da pessoa carne, mas nós temos que repreender o espírito, o erro do anticristo que está na mente dessas pessoas. O resto, deixa com Deus trabalhar, ok? Então, é terrível o que eles estão fazendo com a Bíblia Sagrada, com o Evangelho, falando mal do caminho de Jesus. Mas, irmão Roberto, como assim falar mal do caminho de Jesus? Exatamente como a Rosa de Saron está fazendo. Enquanto a Bíblia manda nós insistir, ela diz que não é para insistir para pessoas se converterem a Jesus. Irmão, pelo amor de Deus, tá? Que Deus tenha misericórdia desses que eu estou repreendendo, corrigindo o erro e exortando. Que Deus tenha misericórdia. Mas nós temos que combater. Porque se nós não combatemos essas heresias, o diabo leva a